Eu sou a Alice e esse canal é hoje aqui tá assim fazer o quê? Quando eu fui fazer uma pesquisa na internet sobre a origem da música Marcha Soldado, eu achei muito pouca coisa, quase nada. Então eu comecei a me lembrar como é que era a minha infância e o Marcha Soldado e como é que era o 7 de setembro nas décadas de 50 e 60 lá em Belém do Pará. Uma cidade ainda bastante provinciana, apesar de ser uma capital, com ruas pacatas, principalmente nos bairros, poucos carros passavam. Nessa época, as famílias tinham muitos filhos. Segundo o IBGE, nas décadas de 50 e 60, a média de filhos por família era por volta de 6,2, 6,3, considerando o Brasil como um todo. Então, havia muitos irmãos. Os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos. Eu tinha uma colega que era de uma família onde havia 16 filhos. Imagina, né? Não havia necessidade de supervisão dos adultos. As crianças mais velhas era que ficavam tomando conta dos mais novos. E era assim que a gente passava, de uma geração para outra, as brincadeiras de roda, o Marcha Soldado entre elas. A musiquinha ensinava os mais novos a fazer chapéu de papel e já tinha aprendido dos seus irmãos mais velhos. Era assim que a coisa funcionava. O Marcha Soldado era uma maneira de passar noções de disciplina para as crianças. O mundo tem regras e você precisa segui-las, e se não seguir, vai haver alguma consequência. E se aprendia isso brincando. E a gente brincava todos os dias. Não havia dia para brincar de Marcha Soldado, de ciranda-cirandinha, de atirei o pau no gato, nem de pira, essas coisas todas. As crianças brincavam à medida que dava vontade. E se o Marcha Soldado era totalmente voluntário e o chapéu que a gente fazia era de jornal, já o 7 de setembro era uma ocasião muito solene. Ao mesmo tempo que tinha toda uma pompa do desfile cívico-militar, havia também uma festa na cidade. As duas grandes ocasiões onde as famílias iam para a rua com todos os seus membros muito paramentados era no desfile cívico-militar do 7 de setembro e no Círio. E todos dois tinham seu lado de festa também. As ruas ficavam apinhadas de gente. Havia o palanque, onde ficavam as autoridades. As famílias mais abastadas moravam nas ruas principais, as grandes avenidas por onde passava o desfile. Elas assistiam dos seus próprios janelões ao desfile. Já a classe média, nas ruas transversais, porque as avenidas eram fechadas para passar o desfile. Então, na véspera, os comerciantes levavam seus caminhões e improvisavam verdadeiros palanques. E o povão se apinhava era na rua mesmo, subia nas mangueiras, nos galhos, para assistir a banda passar, falando coisas de amor à pátria, amor ao Brasil. As ruas também ficavam cheias de ambulantes que vendiam, além do algodão doce, vendiam também aqueles brinquedos de lá no norte, eram brinquedos de Miriti. Claro, os cataventos de papel e os brinquedos de Miriti, que faziam a festa da criançada. As escolas desfilavam primeiro e os militares depois. Comecei também a participar dos desfiles. O desfile parece que tinha crescido tanto que houve uma época até que eles dividiram, né? Você tinha um dia para o desfile escolar, dia 5 de setembro, e no dia 7 marchavam os soldados. Mas também a população tinha crescido muito. Se você olhar numa tabela lá do IBGE, você vai ver que houve um grande aumento populacional nessa época. Além do mais, era o regime militar, então havia muito incentivo para essa participação. O incentivo principal era a competição entre as bandas. As escolas tinham as suas bandas e as bandas tinham cada uma o seu toque característico.
A gente conseguia reconhecer o toque da própria escola só de escutar os primeiros dobrados e era muito emocionante. Eu acredito que essa coisa do toque da banda da tua escola, o vínculo pela música, os uniformes que a gente usava, criava uma coisa, ou pelo menos fortalecia, um sentimento de coleguismo. Era uma espécie de igualdade e de pertencimento, orgulho por aquela escola. Então a maior parte dos alunos fazia questão de desfilar. Por outro lado, esse coleguismo que havia nessa época fazia com que a violência interna fosse muito pequena. Bullying não havia. É claro, sempre crianças brincam e algumas crianças eram, digamos assim, apelidadas. Mas esse bullying com violência era muito difícil de acontecer. Eu nunca vi isso na minha época. Pelo contrário, aqueles que eram mais franzinos e que por isso tinham um apelido e tal, sempre havia aqueles que os defendiam, porque éramos todos parte da mesma escola. Bom, algumas vezes havia briga entre as escolas, especialmente nas competições, tanto as competições esportivas, os jogos estudantis, davam umas briguinhas, de canto orfeônico também. Mas esse sentimento de pertencer à tua escola e de que colegas se ajudam e se protegem uns aos outros é uma coisa muito forte. Já em meados da década de 70, nos meus anos de faculdade, já havia uma realidade diferente. Eu tenho menos memórias de desfile militar. Bom, a parte do Marcha Soldado ainda tinha alguma coisa, porque eu tinha muitos sobrinhos e continuava ensinando meus sobrinhos a fazer chapéu de papel e fazer marcha soldado. Mas as casas estavam ficando menores. Já havia mais carros na cidade, então a gente tinha que ir para a praça. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que as famílias não precisavam mais se encaraptar em cima das árvores. Agora dava para ficar em casa, esperar para ver o desfile na televisão. Na década de 80 foi quando eu confeccionei meus últimos chapéus de papel para o meu filho já. Era assim que eu lembro e eu não via nenhuma relação entre o desfile e a nossa brincadeira de marcha soldado. Mas na pesquisa que eu estava fazendo sobre a música marcha soldado e suas origens, eu encontrei num site a sugestão de que a música Marcha Soldado teria surgido como uma homenagem ao 7 de setembro. Eu também descobri, inclusive, que tinha havido o tal do incêndio no quartel. Eu acho que essa segunda parte da música não existia na minha época. Essas imagens são de uma animação feita em 2006 pela Fundação Multirio e conta uma historinha muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam. As crianças começaram a ir para a escola mais cedo. As professoras viraram tias. Então eu acredito que foi a partir daí que as escolas assumiram essa função. Começaram a ensinar o marcha soldado que antes a gente aprendia nas ruas, nas calçadas.